Olá! O canal Mil Luzes tem o prazer de narrar o terceiro livro da trilogia de André Luiz Ruiz pelo Espírito Lúcius. Este livro falará sobre o período de transição da Terra, que deixará de ser um planeta de provas e expiações e por isso não poderá mais abrigar espíritos que não desejem o crescimento espiritual. No capítulo 6, em desdobramento durante o sono do corpo, Alberto foi levado ao núcleo espírita para os trabalhos da noite. Dos 60 médiuns que deveriam estar ali, apenas 8 foram cumprir suas tarefas naquela noite. Os protetores aproveitaram para esclarecer a importância de se manter vigilante na conduta de sua vida diária, pois ilude-se aquele que acredita que suas ações na vida física podem ser escondidas, ou que ir a uma casa espírita o protege das companhias espirituais de baixa energia, que a própria pessoa se uniu pela sintonia de interesses. Lembre-se de deixar o seu like e se inscreva no canal. Logo pela manhã, Alberto dirigiu-se para as atividades profissionais no escritório da empresa, cujas finanças tentava controlar com o melhor de sua inteligência. A rotina era de um dia normal, onde os problemas superavam com muita vantagem as soluções, sobretudo quando se considerava a pouca cooperação dos donos e seus filhos, que se aboletavam na estrutura como pesos inúteis, engordados pelos ganhos dos momentos de bonança e amolentados para as responsabilidades que lhes colocava sob a dependência uma coletiva de funcionários e famílias. Moacir e Rafael eram os 2 sócios principais, os iniciadores da empresa que, casados com Valda e Alice, 2 irmãs, pareciam compor o ideal de sociedade, mesclando a confiança da família com os interesses de ganho material próprios do negócio, combinação do qual se deveria esperar a prosperidade de todos. Moacir tinha sob sua responsabilidade a área administrativa, enquanto que Rafael cuidava dos negócios técnicos, da produção e das questões ligadas à qualidade dos produtos. Aproveitando-se das facilidades econômicas nos períodos favoráveis, a prosperidade lhes sorriu logo nos primeiros anos, trazendo-lhes a ilusão da riqueza para contaminar-lhes os cuidados e disciplinas. Com o passar do tempo, as adversidades naturais do mercado começaram a cobrar o devido preço do descuido que ambos demonstravam. Concorrência que aumentava, disputas comerciais que obrigavam a maiores descontos, diminuição da qualidade dos produtos para o barateamento dos bens e manutenção dos lucros, impostos sobre impostos, gastos com o pessoal, exigências trabalhistas, tudo isso foi se acumulando na estrutura de funcionamento do empreendimento. Ao mesmo tempo, embalados pelo sucesso e pela facilidade dos primeiros tempos, Moacir e Rafael inseriram na esfera de trabalho comum os seus respectivos filhos e filhas, com a justificativa aparentemente plausível de que seria bom que estivessem a par da estrutura organizacional e das rotinas, para que começassem desde cedo a ganhar a vida através do trabalho. Se a justificativa parecia plausível, na verdade, o que menos os filhos dos donos queriam era compromisso com o trabalho. Cada um deles via na empresa a fonte de uma polpuda mesada, a que chamavam impropriamente de salário. Como eram os filhos dos proprietários, não se sentiam obrigados a produzir qualquer coisa, nem se consideravam submetidos a quaisquer disciplinas de horários ou deveres, encontrando sempre na placidez de seus genitores o sorriso de tolerância com a qual tratavam os seus excessos. Os próprios funcionários categorizados da empresa se sentiam intimidados diante das privilegiadas posições que os filhos dos donos exibiam, não se animando a corrigir-lhes as posturas frouxas e inadequadas. Alberto sabia, como todos eram muito suscetíveis a quaisquer críticas, porque inúmeras vezes precisou demitir funcionários que, revestidos de razão, pretenderam defender os interesses da empresa, contrariando os caprichos dos meninos, como eram conhecidos lá dentro. E, como responsável pelas contas da empresa, Alberto bem conhecia o valor exorbitante dos luxos de cada um deles, sempre trazendo para o seio do negócio a conta dos prazeres e gastos,
confundindo o esforço empresarial com a imensa e irresponsável avidez por gozos diversos. Não lhes bastava o salário mensal que recebiam sem nada a fazer. Da empresa saíam ainda pagamentos de carros novos, de viagens de aventura e diversão, de festas de aniversário, de indenizações por despesas e condenações judiciais decorrentes de seus excessos, sempre com a complacente concordância de Moacir e Rafael, que, para manterem uma relação familiar amistosa, não se opunham a que seus filhos e sobrinhos fossem aquinoados, garantindo para todos os mesmos direitos e a expectativa das mesmas facilidades. Isso sem falar dos excessos de Valda e Alice, as duas irmãs e sócias da empresa. Acostumadas à facilidade, não diferiam muito de Leda, esposa de Alberto. Na companhia dos maridos, aprenderam a desfrutar dos benefícios de uma vida sem deveres, exercitando os caprichos como se estivessem obedecendo às determinações da própria natureza. Pensavam que a vida lhes devia tudo em facilidades e benesses, que usufruíam como se fossem as princesas, que, afogando-se em manjares e ponches, veludos e joias, jamais pensam na fome dos súditos, a quem tratam como trastes miseráveis ou como predestinados à miséria por uma força superior. De nada adiantava que Alberto, detentor de certa liberdade com os proprietários, lançasse alertas diversos, visando retirar-lhes a venda da ilusão. Que nada, meu velho! Tudo está indo muito bem. Confiamos em sua diligência e sabemos que você saberá equilibrar as coisas. Faremos novos empréstimos, pediremos dinheiro ao governo, falaremos com aquele nosso amigo, deputado que financiamos a campanha e que certamente nos ajudará. Afinal, o que ganhou com as propinas que recebe justifica que nos ajude por sua vez. Estas frases eram comuns na boca dos dois donos, quando o funcionário diligente se preocupava em lhes colocar a gravidade das coisas. Isso porque, depois das primeiras e prósperas fases, Moacir foi deixando a parte administrativa nas mãos de uma equipe de funcionários que julgava capacitada para fazer contatos comerciais, vender os produtos, ajustar os descontos e fazer promoções, enquanto que, acompanhando a postura do cunhado, Rafael entregou a área da produção ao trabalho de outros técnicos, deixando a seu cargo apenas a fiscalização eventual. Naquela manhã, entretanto, as dificuldades atingiriam um clímax antes nunca visto. Intricado problema jurídico envolvendo questões de tributos, cuja cobrança se questionava, acabou final e irrecorrivelmente resolvido em detrimento dos interesses da empresa, que, notificada regularmente da decisão, teria o prazo de poucas semanas para realizar o pagamento do montante total. Uma verdadeira fortuna que lhe era cobrada, sob pena de ser executada legalmente, com a penhora de todos os seus bens, dos bens de seus proprietários e responsáveis diretos. Naturalmente que nada disso teria acontecido se os dois cunhados houvessem escutado os conselhos de Alberto, no sentido de irem fazendo os depósitos acautelatórios para qualquer surpresa adversa. No entanto, tão seguros estavam nos apoios políticos que possuíam junto às autoridades governamentais e legislativas, que preferiram aproveitar tais valores para continuarem suas aventuras, confiando no fato de que todo o processo redundaria em uma decisão favorável e não se veriam obrigados a pagar nada dos atrasos. O documento que tinha sob os seus olhos era inequívoco. Alberto sabia que aquilo correspondia ao fim da aventura translocada daqueles que, tendo possuído todas as oportunidades da sorte, perderam a grande chance de seguirem adiante. Ele próprio estaria em péssimas condições porque lhe faltariam os recursos indispensáveis para a manutenção do próprio padrão de vida. No entanto, não podia deixar de comunicar tal circunstância aos verdadeiros responsáveis. Obedecendo à rotina dos proprietários, esperou que chegassem à empresa para que lhe submetesse o problema. Reunidos algumas horas depois, apresentou o documento respectivo e esperou pelas reações de ambos. Ora, Alberto, o que é isso?
Mais um papelzinho com más notícias? Vamos lá, meu velho, dá um jeito nisso. Você que é o mago das finanças, falou Rafael, tentando fazer-se de engraçado. Admirando o tamanho da irresponsabilidade, Alberto balançou a cabeça e respondeu melancólico: Infelizmente, senhor Rafael, esta mágica está acima de meu talento. Observando a reação do chefe da contabilidade, Moacir exclamou indagando: Como assim, meu amigo? Tudo tem solução nesta vida. Concordo com o senhor, mas então, neste momento será necessário que os senhores arrumem, em 30 dias, um valor correspondente a 20 empresas, como esta, porque pelos cálculos realizados, acrescidos de multas, juros legais, custos processuais, correções monetárias, entre outras verbas, esse será o montante que precisaremos pagar aos cofres públicos. A previsão sinistra de Alberto era grave demais para que ambos se animassem a fazer graça. Mas, balbuciou Moacir, como você foi deixar que as coisas chegassem a esse ponto, Alberto? Colhido pela primeira apunhalada, o funcionário não perdeu o controle e respondeu: Certamente que há muito tempo venho avisando os dois de que as coisas não andam bem e de que se fazia necessário prover recursos para os imprevistos. Sim, respondeu Rafael, demonstrando irritação nas palavras. Mas era você quem deveria organizar tudo isso e ir guardando para tal circunstância. Onde está a sua competência como contador? Alberto então abriu uma pasta que trazia consigo exatamente para esse momento difícil, na qual estavam as cópias de documentos internos de suas reuniões administrativas e dos memorandos que a contadoria enviava aos dois proprietários ao longo dos diversos anos anteriores. Endereçando uma cópia de cada documento para cada um deles, afirmou: Como podem observar desses ofícios devidamente rubricados por ambos, tais advertências foram efetivamente realizadas por escrito. Isso sem contar as inúmeras conversas que mantivemos, durante os quais minhas preocupações eram sistematicamente vistas como exagero ou medo, e se tiverem o cuidado de ler até o final, realço o risco de falência que já vínhamos correndo há mais de 10 anos. E, apesar disso tudo, ao longo deste mesmo prazo, a empresa lhes transmitiu, a título de retiradas e outras receitas, um montante maior do que as dívidas originárias, montante este suficiente para, à época, termos quitado os tributos questionados. Quando o processo judicial surgiu como uma oportunidade de não recolhimento, alertei-os para a necessidade de depositarmos judicialmente os valores em um fundo, que, abastecido mensalmente com o valor do tributo que questionávamos, nos protegeria da incidência abrupta em caso de perda da demanda, medida esta que ambos consideraram inadequada, porque iria ferir profundamente a retirada mensal, tanto de cada um quanto dos próprios filhos. Assim, acho que tais documentos falam por si mesmos, acerca das responsabilidades mediatas e imediatas que pesam sobre alguns ombros e que desaguaram nestes tristes eventos. Esses papéis não diziam nada, disse Moacir, jogando tudo para o lado num ataque de ira. E Rafael, igualmente imaturo para o insucesso, olhou para Alberto como a vítima que odeia o algoz, como se o velho funcionário fosse realmente o culpado pelas desgraças de ambos. Sabendo, no entanto, que Alberto era o mais categorizado funcionário da empresa e que não deveriam transformá-lo de imediato no culpado principal, uma vez que, em suas mãos, todos os documentos estavam guardados, Moacir procurou controlar-se e, desculpando-se fingidamente, acrescentou: Desculpe meu destempero, Alberto, fiquei muito desnorteado com tal situação, que pelo que suponho nos levará a todos para o buraco. Vendo um pouco de lucidez nas palavras do sócio, Alberto corrigiu: Não, Sr. Moacir, com todo respeito, esse problema só vai tampar o buraco financeiro, onde já nos encontrávamos havia muito tempo, tentando respirar um pouco antes de sermos enterrados. Você sabe nos dizer se temos recursos no curto prazo? Ora, senhor, temos poucos, que estão reservados para a folha de pagamento dos funcionários.
Avaliando o patrimônio físico, poderemos considerar que há recursos para honrar apenas insignificante parcela da dívida principal, remanescendo seu restante e todos os demais acréscimos. No entanto, sempre há a possibilidade de recorrerem aos amigos importantes que possuam, solicitando empréstimos. Além do mais, fiz um levantamento do patrimônio pessoal de ambos e, pelo que apurei, mesmo vendendo tudo o que possui, ainda assim não se atingirá nem a terça parte da dívida global. Diante das peculiaridades da dívida, relembro que seus bens pessoais serão chamados a cobrir o montante dos débitos para a quitação dos compromissos da empresa. Estava me esquecendo que também pesam as dívidas previdenciárias que correspondem ao recolhimento das verbas dos funcionários, devidas por lei e que serão igualmente incorporadas ao valor principal a ser honrado preferencialmente. Tudo bem, Alberto. Pode sair que eu e o Rafael temos muito que conversar. Qualquer coisa nós o chamaremos. Mas antes de qualquer decisão, por favor, não mencione nada aos funcionários sobre nosso estado, para que isso não se transforme numa bola de neve. Quem sabe a gente consiga fazer um milagre que você não se diz capaz de fazer. Que Deus os ajude. Quanto à minha descrição, podem contar com ela. Dizendo isso, Alberto deixou a sala, carregando o peito oprimido pela carga vibratória inferior que partira dos sócios irresponsáveis. Ao seu lado, entretanto, estavam Jerônimo e Adelino, reafirmando a presença amiga na hora difícil do destino. Ambos os sócios não sabiam como começar. Olhavam-se como se um grande reservatório de coisas mal cheirosas estivessem prestes a explodir a menor agitação. Isso porque tanto Moacir quanto Rafael discordavam da maneira como cada um levava sua vida, confundindo as necessidades e prazeres, luxos e excessos com a própria empresa. Quando um se excedia e debitava o custo das aventuras no patrimônio da empresa, o outro se sentia autorizado a fazer a mesma coisa para que não ficasse no prejuízo. As irmãs, dentro de suas casas, eram as primeiras a pressionarem os maridos a não se permitirem ficar atrás dos excessos do outro. Quando uma se ausentava em viagens de lazer, a esposa do outro fazia crescer as preocupações do marido com os ganhos e facilidades que estavam patrocinando tal excursão, exigindo um passeio tão ou mais custoso. Quando um dos sobrinhos surgia de carro novo, todos os outros também se sentiam no direito de trocar os seus veículos, debitando tais luxos aos cofres da empresa. Com o passar dos anos, todos eram fiscais de todos e ninguém saberia dizer de quem fora a responsabilidade pela vida nababesca e fútil que se instalara no cotidiano das duas famílias. Então cada um dos sócios tinha seus motivos para levantar a tempestade que faltava para a derrocada da ilha da fantasia em que viviam. Você acha que o Dr. Gustavo não consegue enrolar esse negócio por mais tempo? Perguntou Rafael ao cunhado arrasado, recordando-se da velha raposa jurídica que, abastecida pelos cofres da empresa, era responsável pelo setor de processos e demandas. Mas se já perdeu este processo, acha que tem competência para adiar o nosso enforcamento? Eu me recordo, falou Rafael novamente, de que ele nos alertara dizendo que dificilmente ganharíamos este processo e que tudo seria feito para protelar os pagamentos. Ora, já temos 12 anos de tramitação. Nisso ele demonstrou ser muito competente. Quem sabe diante de tudo isso ele não tem algum coelho na cartola e a gente ganhe tempo para se safar dessa roubalheira do governo. Pode ser, foi a resposta de Moacir. Você acha que vai dar para eu manter a viagem que prometi a Alice como presente de aniversário? Perguntou Rafael. Ela já foi paga, meu amigo? Não, tudo já estava reservado com a agência e iria entrar na contabilidade do mês que vem. Aliás, foi por isso que vim à empresa hoje, no intuito de relembrar a Alberto do compromisso que já havia acertado com você. Então cancele a viagem, porque não poderemos pagar. Mas o Juliano, seu filho, acabou de comprar um carro e está na terceira parcela do financiamento, respondeu Rafael contrariado. Colocando a pólvora no fogo, o Moacir explodiu. Quem você pensa que é para ficar pretendendo me jogar na cara os gastos do meu filho?
Tanto quanto ele, os seus filhos também têm sido duas sanguessugas aqui dentro. Juliano vai devolver o carro ou terá de pagar o financiamento com seus próprios recursos. Coisas que seus filhos também terão de fazer, porque não haverá mais nem salário nem cobertura para suas despesas, até que a gente resolva isso aqui. Calma, meu amigo, falou Rafael irônico. Se alguma coisa aqui pode estar lhe acusando, é a própria consciência, porque afinal de contas, você era e é o diretor administrativo. Era você que deveria estar tomando conta de tudo, enquanto desde sempre minha função sempre foram junto à produção. Isso mesmo, junto à produção que vem caindo sucessivamente, com o decréscimo de qualidade dos produtos. Claro, meu amigo, tudo isso para atender às exigências administrativas de lucros e mais lucros, em decorrência da sua incompetência de conseguir novos mercados e penetrar em outros segmentos. Precisamos nos adequar às matérias-primas inferiores, baratear a produção, diminuindo a qualidade, para que os ganhos se mantivessem. Tudo isso porque você e sua mulher, falou Moacir, a ponto de agredir fisicamente o sócio, são buracos sem fundo. Além de precisar abastecer a família de sua amante na praia, aquela sem vergonha que está registrada na nossa empresa como funcionária, mas que nunca apareceu aqui nem para receber o salário. Percebendo que iam perder as estribeiras pelo elevado tom de voz, Alberto, que se achava nas proximidades do escritório, interveio, abrindo a porta da sala e interrompendo o acalorado debate, quase a se transformar em vias de fato no esbofeteamento recíproco. Senhores, calma, por favor. Estou mantendo em sigilo todos os problemas que nos afligem, mas desse jeito toda a fábrica vai saber não apenas das dificuldades financeiras por que passamos, mas igualmente de todos os podres que têm sido escondidos na folha de pagamento da empresa. Ao dizer isso, ambos se recordaram de que possuíam muitos deslizes e culpas ocultadas, graças ao respeito com que Alberto os tratava e a sua habilidade em contornar as adversidades, tentando ajustar as coisas da melhor forma e preservar a família de seus padrões das tragédias decorrentes de comportamentos levianos, relacionamentos ilícitos, aventuras sexuais extravagantes, entre outras fraquezas de caráter dos dois sócios, os igualavam nas tendências viciosas, fazendo com que se tolerassem mutuamente por se identificarem do mesmo baixo proceder. Incontáveis vezes, mulheres de vida duvidosa migravam das mãos de um deles para as de outro, sem precisarem sair do mesmo quarto de motel, agendadas que estavam as aventuras com cada um para horários sucessivos. E a conta sempre terminava no setor financeiro administrado por Alberto. Repentinamente, a intervenção deste último teve o condão de inibir quaisquer exaltações musculares, como se houvesse sido banho gelado salvador. Obrigado, Alberto, exclamou ríspido Moacir. Se você não aparecesse, não sei o que faríamos. Rafael estava agitado por dentro, mas se mantinha aparentemente equilibrado, apesar das referências do cunhado acerca de sua vida leviana e da família paralela que mantinha ao longe. Um temporal de terríveis consequências tinha começado a varrer a planície das facilidades na qual as duas famílias haviam construído o castelo de areia de suas vidas. Alberto, telefone para o Dr. Gustavo e marque com ele uma reunião para amanhã, logo pela manhã, ordenou Moacir. Sim, senhor. Para as 10 horas está bom? Bom nada, respondeu agitado. Tem que ser logo para as 8. Está bem, marcarei para este horário, se o doutor estiver disponível. Pois lhe diga do que se trata e comunique-lhe que o convocamos para essa reunião de emergência, pois o caso é grave. Acenando afirmativamente com a cabeça, Alberto foi providenciar o agendamento com um advogado da empresa, enquanto pensava consigo quantos anos fazia que nem Moacir nem Rafael chegavam à empresa tão cedo como estavam programando fazer para o dia seguinte. Acalmados pelas palavras de Alberto, os dois esfriaram um pouco os ânimos e passaram a pensar em outras saídas. Vamos nos comunicar com o deputado e pedir a sua ajuda. Além disso, podemos ver com Gustavo como fazer para burlar a lei, como conquistar novos empréstimos e darmos um sumiço no que for possível.
Precisaremos de uma consultoria especial de alguns nossos conhecidos para que possamos limpar os registros legais, retirando informações dos computadores para que não rastreiem nossos bens ou os de nossos filhos. Precisaremos dar um jeito de retirar de nosso patrimônio tudo que esteja disponível, sem fazer alarde, sem levantar suspeitas. Tenho um amigo num cartório que me deve favores, inclusive me deve dinheiro grosso. Vou cobrar o pagamento, seja em moeda, seja em serviços. Os planos de Rafael eram acolhidos por Moacir como verdadeira e oportuna estratégia de guerras que, derrubada das nuvens da ilusão da riqueza, imaginava-se agora na difícil tarefa de administrar a esposa doidivanas e os filhos gananciosos e despreparados. Disso também não fugiria o próprio Rafael. Valda, a esposa do primeiro, e Alice, mulher do segundo, seriam um espinho doloroso que ambos carregariam na garganta, fruto de suas vivências vazias e sem sentido, estimuladas pelos maridos vaidosos e arrogantes. Era o fruto amargo da sementeira perigosa que lhes competiria colher de agora em diante. Olá, amigos! Este é o capítulo 7 do livro Herdeiros do Novo Mundo. Continuem conosco nesta aventura. Até breve!